O meu nome é André Paula Santos, sou diretor de Public Affairs no European Biodiesel Board. O European Biodiesel Board é a associação europeia que representa a indústria do biodiesel e aqui incluímos tanto biodiesel de matérias residuais como também de primeira geração, portanto de matérias agrícolas. Nós temos 75 membros, de 21 Estados-membros e representamos à volta de 80% da produção de biodiesel. O objetivo deste vídeo, desta mensagem, é o de brevemente sumarizar a política europeia de biocombustíveis, ou que afeta biocombustíveis. E é muito com prazer que aceitei este convite da APPB para poder estar virtualmente presente neste evento que vai discutir o estado do setor dos biocombustíveis em Portugal. Infelizmente, por causa do Covid, como devem calcular, estamos em lockdown em Bruxelas e, portanto, estou a fazer este vídeo a partir de casa, mas espero que seja suficiente, pelo menos para começar esta conversa, e desde já digo que estou totalmente disponível para, se tiverem questões concretas, e para entrar em contato comigo no futuro. Voltando à perspectiva da EBB, este setor é muito importante para a descarbonização do transporte rodoviário e vai continuar a ser nos próximos anos. Por mais que a eletrificação seja uma das soluções disponíveis, não pode ser a única. A frota existente, são veículos que estão hoje nas estradas, vão permanecer nas estradas em média 12 a 15 anos e esses precisam de uma solução imediata para reduzir as emissões dos seus combustíveis. Por isso, nós vemos os biocombustíveis como essa solução imediata. De igual modo, há outros setores, no setor do transporte, que ainda são de mais difícil descarbonização. Enquanto eu vejo o setor passageiros como o primeiro a descarbonizar, o setor do veículo de mercadorias, caminhões, transporte ligeiro, bem como a aviação e o transporte marítimo não podem ficar para trás. Portanto, quando se olha para a descarbonização do transporte, nós vemos uma descarbonização que tem que atacar todos estes setores. Em termos do panorama europeu, as alterações climáticas estão na ordem do dia, em particular também porque foram um dos temas essenciais da candidatura vencedora da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta utilizou ou criou o tema do European Green Deal e, para responder à crescente pressão que vinha da sociedade civil e muito do setor industrial também, para aumentar as ambições da União Europeia, nomeou o holandês Frans Timmermans como primeiro vice-presidente para o European Green Deal. O European Green Deal propõe que as metas de 2030 sejam aumentadas. Ora bem, isto levanta já primeiro uma questão. Como se devem lembrar, as metas de 2030 foram acordadas em 2018, a chamada RED 2, a segunda RED, depois de quase 3 anos de negociações entre instituições comunitárias. Estas metas ainda estão a ser objeto de transposição pelos Estados-membros. Esta transposição só deve estar concluída em julho do próximo ano, 2021. Assim como devem calcular, é um bocadinho confuso e preocupante que metas que ainda não são ou ainda não estão totalmente implementadas vão já ser objeto de revisão no âmbito do European Green Deal. Mas o que é facto é que a Comissão já veio dizer que vai rever a RED 2, portanto, vai sair uma proposta para a RED 3 no verão de 2021. Ora, para fazer face ao aumento destas ambições, e já a prever esta nova revisão da RED, a RED 3, a EBB, em conjunto com outras 8 associações europeias que representam a chamada EU Biofuels Chain, ou cadeia de valor de biocombustíveis, tem uma posição conjunta com os elementos que consideramos essenciais para uma efetiva descarbonização do setor dos transportes. Se quiserem consultar esta posição, está no nosso site www.ebb-eu.org. E eu vou tentar sumarizar o que é que esta posição defende. Para já, o salto que é agora proposto, em termos quantitativos, é um salto de 15%. A Comissão está agora a propor reduzir as emissões de gases de estufa dos 40% que foram acordados em 2018 para 55%. Isto seria traduzido em 38% de renováveis na mix, na mistura energética, e 18% de renováveis no setor dos transportes. Ora, não se esqueçam que
A RED 2 tem 14% do setor dos transportes, não contando com os multiplicadores, que reduzem esta ambição em grande medida. Ora, a EU Biofuels Chain gostou destas propostas, deu as boas-vindas a esta ambição crescente e está pronta para continuar a fornecer soluções reais para descarbonizar o setor dos transportes europeus, nomeadamente para fortalecer a independência e as receitas dos agricultores, contribuir para a visão de longo prazo da União de uma Europa com neutralidade carbónica em 2050, apoiar a bioeconomia circular, contribuir para fornecer alimentos sustentáveis, incluindo alimentos para animais e produtos não alimentares, e reduzir a dependência europeia das importações de proteína alimentar e de combustíveis fósseis. Contudo, esta ambição deve traduzir-se em ações concretas e práticas para garantir uma descarbonização eficaz, sustentável e bem-sucedida do setor europeu dos transportes. Ora, embora a União tenha feito progressos notáveis na incorporação de energias renováveis, no setor dos transportes o cenário não é bom. Ainda são 94% dependentes de combustíveis fósseis e têm emissões 19% superiores a 1990. Portanto, o setor dos transportes é o setor que está para trás. Enquanto o setor industrial já reduziu bastante mais as emissões, o setor dos transportes deve agora contribuir mais para os objetivos do EU Green Deal. Abdicar desta descarbonização seria perder tempo e não poder utilizar ferramentas já disponíveis. Por isso, na nossa opinião, a União Europeia não pode prescindir da descarbonização dos transportes ou da descarbonização dos combustíveis líquidos dos transportes após 2020. A mudança, como já disse anteriormente, a mudança da composição da frota de veículos é gradual, terá de ser gradual. E pelo menos 80% dos novos veículos, hoje em dia, ainda funcionam com motor de combustão interna. Por isso, no nosso entendimento, biocombustíveis sustentáveis e certificados, tanto sendo de matérias residuais como sendo de matérias agrícolas, devem continuar a fazer parte da mistura de combustíveis. Óbvio que têm que ser sustentáveis e a sustentabilidade é uma coisa que nós levamos muito a sério. Reduzir as emissões no setor dos transportes é muito mais difícil e mais caro do que em qualquer outro setor. Por isso, esta decarbonização, no nosso entendimento, deve continuar separada do EU ETS. Por isso, não apoiamos de qualquer forma, de qualquer modo, propostas para misturar transporte com o ETS. Pelo menos transporte rodoviário. Assim, eu digo já os princípios-chave que a EU Biofuels Chain, um grupo grande de associações, acordamos. Os 14% da RED 2 não são suficientes. Em particular, também considerando que os Estados-membros podem reduzir este objetivo e utilizar os multiplicadores, etc. Por isso, a obrigação imposta aos fornecedores de combustíveis deve ser reforçada, deve ser bem mais do que 14%, e traduzida em incorporação efetiva de energia renovável para todos os fornecedores de combustível, sem exceção. Esta deve ser também reforçada através de metas mais ambiciosas no chamado effort sharing, que são as metas nacionais de reduções de gases de estufa. Outro instrumento muito útil e que nós consideramos que deve continuar a ser utilizado é a Fuel Quality Directive, que tem hoje em dia uma meta de 6% de redução de gases de estufa nos combustíveis. Esta meta, no artigo 7A da FQD, deve ser mantida e aumentada progressivamente. De modo que, com uma futura revisão da RED 2, já mencionada RED 3, o importante é basear-se no que foi alcançado na RED 2. Isto é a única maneira de proporcionar confiança a investidores e uma estrutura de longo prazo em que não há revisões futuras que mudam completamente as regras do jogo e que podem enormemente dificultar investimentos que são avultados, que são caros. Por isso, todos os biocombustíveis sustentáveis juntos devem continuar a ser utilizados. Aqui, eu sei que eu gostaria de poder falar com vocês, mas como a minha mensagem é gravada, tenho que falar da questão dos biocombustíveis com potencial risco de ILUC, da Indirect Land Use Change. No nosso entendimento, esta questão já está resolvida. O ato delegado da Comissão Europeia determinou que o óleo de palma deve ser gradualmente phased out até 2030 e a partir do momento em que esta questão está resolvida, não há razão nenhuma pela qual biocombustíveis certificados com base em culturas agrícolas sustentáveis não devam ter um papel importante na descarbonização dos transportes.
Esta representa uma ferramenta imediata e económica para reduzir as emissões das frotas existentes e contribui também para a bioeconomia e para o fornecimento de rações vegetais para o mercado europeu. Na mesma medida, o CAP, ou a limitação para biocombustíveis de primeira geração, deve ser reavaliado. Se nós já resolvemos o problema da deforestação, não faz sentido continuar a ter um CAP muito limitativo. Esta revisão deve ter em conta a atual absorção do mercado de combustíveis, com base em culturas sustentáveis, certificadas. Em acrescento aos biocombustíveis de primeira geração, consideramos muito importante e essencial que os biocombustíveis avançados devam ser incentivados com um instrumento adicional, não como substituto para os biocombustíveis de primeira geração. Assim, deve haver uma submeta dedicada para o anexo 9A, para a lista do anexo 9A, que deve garantir a confiança dos investidores. Portanto, a lista que lá está deve manter-se estável e isto é um pré-requisito para qualquer investimento, porque senão não sabemos o que é que vai acontecer, se a lista é modificada na próxima revisão ou não. Quanto à limitação da parte B do anexo 9, no nosso entendimento, o mesmo é desprovido de qualquer lógica. Não faz sentido estar a limitar uma coisa que é matéria residual. E por isso, a solução para resolver quaisquer dúvidas ou questões relativas à sustentabilidade do óleo alimentar usado e das gorduras dos animais é a rastreabilidade. Tem que haver uma base de dados única a nível europeu que possa fazer a rastreabilidade efetiva destas matérias-primas e demonstrar que são sustentáveis e que são verdadeiramente resíduos. Finalmente, uma questão essencial que eu devo também mencionar, que é a chamada blend wall. Hoje em dia, na Fuel Quality Directive, biodiesel é apenas aceito com o máximo de 7%, exceto se os Estados-membros individualmente decidirem aceitar mais porcentagem. Nós, por exemplo, em França, aceitam 10%. E por isso, para maximizar a descarbonização da frota existente, não faz sentido impedir a implementação de misturas mais ricas. Ao que seja, acontece em Portugal com alguns bons exemplos, nomeadamente da Priu, se não estou em erro. Assim, para maximizar a redução das emissões de gases de efeito de estufa e os benefícios da qualidade do ar. Assim, para maximizar a redução das emissões de gases de efeito de estufa e os benefícios da qualidade do ar, uma incorporação efetiva de B10 deve substituir o existente B7. Isto é possível porque está previsto, ou em princípio no próximo ano, haverá uma revisão da Fuel Quality Directive e por isso nós vamos participar ativamente desta revisão e demonstrar que não faz sentido nenhum os motores hoje em dia não aceitarem B10, pelo menos. Importa também dizer que os estándares para as emissões de veículos hoje em dia não incentivam os combustíveis renováveis, a incorporação de mais combustíveis renováveis. Hoje em dia utilizam a abordagem restritiva do método tailpipe, portanto, qualquer emissão no escape, que é o tailpipe, não reconhece a componente bio. Esta abordagem distorce a competição das tecnologias e engana ao rotular a eletromobilidade como livre de emissões. Não é livre de emissões. Nós consideramos que deve-se fazer uma transição para um método de life cycle assessment, para um método de considerar todas as emissões, para incentivar também os fabricantes de automóveis a aceitarem ou a produzirem motores que aceitam blends mais elevados. Falei apenas de 3, porque não quero falar de todas as outras mais propostas políticas mais detalhadas, mas estas são apenas algumas das ferramentas que a EBB, bem como a EU Biofuels Chain, vê como essenciais para continuar esta caminhada da descarbonização do setor dos transportes em Portugal e na Europa. Esperamos que Portugal e a presidência portuguesa da União Europeia tenham um papel essencial neste dossiê e desejamos boa sorte nesta tarefa. Claro, termino agradecendo de novo o gentil convite da APPB e deixo aqui a minha total disponibilidade para colaborar convosco, nomeadamente através de partilha de informação detalhada sobre cada um dos pontos já referidos, bem como outros pontos que nós consideramos importantes nos vários dossiês que vão estar em discussão no próximo ano e consideramos essencial que a União continue a liderar esta importante batalha e que esta discussão hoje, que agora começa, seja produtiva
e que se chegue a boas conclusões e a conclusões positivas para ajudar a descarbonização do setor dos transportes em Portugal e na Europa. Muito obrigado.